De fevereiro a abril, os bichinhos já tinham ido embora, começam a morrer bichos no zoológico de Varginha. Ah, isso eu lembro. Começam a morrer espécies. Tem mais um, ET. Então, começam a morrer espécies diferentes, né? Aves, mamíferos começam a morrer ali. Morre, parece que um veado catingueiro, algumas aves e tudo mais. E a diretora do zoológico, que era a Leila Cabral, com o veterinário da instituição, começam a fazer as necrópsias e autópsias desses animais. E eles começam a perceber que, apesar de serem de espécies diferentes, todos apresentavam um enegrecimento das vísceras e um aspecto gelatinoso nunca visto até então, né? Em nenhuma morte, nenhuma ocorrência ali no zoológico. E eles começam a achar estranho aquilo, né? Porque é muito esquisito aquilo. Em abril, no zoológico, então já estamos em abril, né, de 96. O zoológico o zoológico de Varginha tem uma área, né, como se fosse um salão de festas meio aberto, coisa e tal, e estava tendo uma festinha da prefeitura. Meu Deus. Ali. Estava tendo uma festinha da prefeitura, alguma coisa, um evento da prefeitura. E uma funcionária, a Terezinha Galo, né, que depois dá muita entrevista, ela saiu para dar uma fumadinha. Que o ET gosta de um cigarro. Né? Ela saiu para dar uma fumadinha ali da festa e tudo mais. E ela dá de cara com a criatura. Gente, são 4, pelo menos. Pelo menos agora aparece mais um. Que é por isso que as pessoas falam que vão para Varginha atrás do ET? Exatamente. Que temos um ET entre nós. Exatamente. E ela dá de cara com uma figura reconhecidamente um ET. E aí, paradinha, quietinha, com assim, aquele mesmo comportamento que as meninas viram, paradinho, quietinho, e ficou aí ele olhando fala, para tia, ela. me dá um trago. E ela teve a mesma reação das meninas. De gritar. De bater o olho. Ela nem gritou, ela ficou paralisada. De bater o olho e perceber que não era um animal. Não era um animal aquilo. E não era um ser humano. Não, também não. E ela volta imediatamente, larga o cigarro, volta para dentro para chamar o pessoal, e quando o pessoal volta, não tem mais criatura nenhuma. Entendeu? Eles começam a fazer uma varredura ali no zoológico. Porque onde era esse salão de festas e tudo mais, é uma área meio úmida do zoológico, era uma área meio de água, né, que tem por isso essa coisa meio lago. sapo que você Então, falou. e isso depois os ufólogos começam a puxar na investigação, que essas criaturas tinham uma certa relação com água, Beto, né? Até o aspecto deles, o cheiro, a viscosidade que fica ali perto do muro, onde as meninas viram, lembra muito uma coisa anfíbia. Tá. Né? E que, na época, fizeram, inclusive, algumas varreduras. O Exército e a polícia fizeram algumas varreduras em riachos, nos arredores de Varginhas, porque havia relatos de sitiantes de que alguma coisa estava atacando os animais. E até hoje, tá assim? Não, parou. Isso acabou. Isso acabou, pelo que, né? Então... Mas você acha o quê? Que o ET foi pego, esse quarto ET, ele já está mais ambientado e está ali, perdido pela mata, ali, Mata Atlântica. Aquele é Mata Atlântica, né? Ele apareceu muito... ele atacou assim alguns animais que estavam numa região do zoológico que tinha um riacho, tinha um lago, era uma região de mata que tinha umas grutas,
que ele poderia se esconder? Ele pode ter morrido já, a gente não sabe se o ET dura muitos anos ou não dura muitos anos, ele pode ter sido preso. Dura muitos anos. Não, é uma questão, Vive. Dura é bom, né? Dura é bom. O ser humano, ele dura aí uns 100 anos com muito Eu não esforço. sei. O papagaio dura 100 e pouco, a tartaruga é uma eternidade. Agora, gato dura 15, cachorro dura 20, 18, 10. Esse ET dura quanto? Sei lá, cara. Pode, dura o que eu digo assim, ele pode ter morrido. Porque existem. Aí tem a teoria da conspiração, né? Alguns dizem que Pode estar no Unicamp. eles pegaram e levaram embora e que eles estão em aquários lá na zona, Lá no na 51. área 51 dos Estados Unidos. Que esses bichos estão mantidos vivos e os que morreram estão em formol, em conservantes ou foram mumificados para estudo, tudo mais, e que estariam em aquários. Entendeu? Essa zona, ou área 51, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi naquele filme Independence Day, lembra? Sei. Foi lá que eu descobri que existia esse negócio aí. Exatamente. E você, olhando o Google Earth, você olhando, Ele você existe tá ali. lá. Tá lá, área 51. É claro, todo mundo sabe onde ela fica. Fica, acho que no deserto de Nevada, uma coisa assim. É uma região desértica lá do oeste. Enfim. O que eu acho, pessoalmente, respondendo a tua pergunta, eu fico sempre com aquela ideia, quando eu vejo esse caso. Sabe, você já pegou estrada e viu caminhão de galinha? Acho que já. Sabe aquele caminhão Mas de deve ter galinha visto. cheio de engradados Acho de que sim, galinha, porque eu que vou pro você vai interior com o a vida carro inteira. atrás, vem uma pena. Caminhão de galinha? As últimas vezes que eu peguei estrada, não. Mas como eu vou para Piracaia, aliás, beijo para Piracaia, um monte de gente de Piracaia me viu falando que eu não tenho assim, minha mãe, meus pais, meu pai, eu não tenho nada, eles que têm. Lá em Piracaia, e eu vou lá desde 81, então eu vi muita, mas nos últimos, sei lá, nos últimos 3 anos, não, porque as estradas já estão maiores. Mas o que tem a ver a galinha? Então, fica parecendo... Sabe quando a gente vê aquelas reportagens que o caminhão de galinha capotou na estrada e foi engradado para tudo quanto era Entendi, aquilo é uma lado, confusão. e umas galinhas fugiram e tudo mais? Quando eu penso nessa história, eu não consigo deixar de pensar em caminhão de galinha. Que parece que foi uma coisa meio por aí, que parece que esses bichos são meio, Mas sabe? São répteis ou galináceos? Não, é como se fosse um pedaço da nave-mãe, como você falou, os bichos de estimação deles que estavam sendo levados para algum lugar e se Você acha que os extraviou. ETs são bichos de estimação dos ETs? Eu acho que sim. Você não acha que são ETs? Eu acho que são ETs, mas não são... Ou é tipo a Laika que foi jogada no... tipo assim. Vai lá para Marte. Isso, tipo isso. É uma cachorra, ou é um macaco, Isso. é qualquer outra... Ou caiu engradado de galinha, ou eles mandaram para ver o que eles mandaram iam... os macacos deles, ou para mandaram o ver, cachorro, não teve a Laika exatamente, também? exatamente. Porque eu brinco assim... né? Essa é uma teoria que eu li dos ufólogos, tá? Mas o desenho que aparece dos ETs, do ET de Varginha, lembra muito os ETs que a gente vê em filme. Tirando o Superman, que é um ET. E que ET? Estamos aceitando os ET Superman, se eles quiserem vir. De Krypton. De Krypton. Ele é um ET. O Superman é um ET. Sim, tudo. Você tem... Agora, põe para mim, por favor, a foto do ET de Varginha aí. O ET de Varginha, ele é o desenho clássico do ET. Mas ele pode ser um macaquinho do ET, né? Não dá, Carlos, aquilo é o ET. Não, eu digo, ele é um extraterrestre. Ele é um extraterrestre. Mas ele pode ser um macaquinho, porque se você olhar um chimpanzé e nós, ou um gorila e nós, tem muita semelhança, somos primatas aliás, todos. A gente veio Então, quer dizer, eu acho que então a gente veio deles, Então, né? não pode ser isso também, esse tipo de relação? Por que Quem você está tá em com casa, o que dificuldade vocês de aceitar acham? que o ET é assim? Você está Não. achando que ele é feio? Não fale assim do ET. Eu estou com Não, muito não, eu tô pegado nele. achando, eu tô achando... Porque eles têm esses olhões. Eu tô achando que ele pode ser algo... O ET do Spielberg. Ele é um cara super estudioso de ET.
Tanto que ele fez com o terceiro grau, aquelas coisas tudo. O ET, ele estudou máscara de chumbo. É baixinho. O ET do Spielberg é baixinho. Não, Parece um anão. Isso. Ele tem tudo. Todos esses elementos que você está me falando que falaram pode dele, ser. é o ET do Spielberg. Pode Por isso ser. que se eu pegasse ele, eu queria ser coleguinha dele. Pode ser, mas por esse comportamento aquático e coisa e tal, de se alimentar, talvez não seja, entendeu? A inteligência superior que seja capaz desses deslocamentos galácticos. Entendeu? É isso que eu tô reproduzindo, na verdade, a teoria dos ufólogos que estudam isso há muito tempo. Não, o que você quer dizer? Eu não entendi. Faz sentido a teoria do Dr. Carlos. Amanda Pereira te manda esse aviso. Eu tô achando que é por aí. Não é minha teoria também, Amanda, mas é de tudo que eu já li sobre esse caso, porque esse caso realmente é uma coisa que eu leio desde a época. Então, para você, os bichinhos ali não são os ETs. Eles são ETs, mas não são os ETs. Eles são um tipo de experimento. Eles são uma espécie do mundo dos ETs. Isso. Que é de um mundo qualquer. Porque como você o pode cachorrinho Laika que a gente lançou na órbita. Porque você pode ter, na verdade, também e outros chimpanzés. Inúmeros tipos de ETs, né? Sim, porque nós lançamos chimpanzés também na órbita, dentro de naves, para estudar. Daí chega lá um chimpanzé ali e aí aconteceu um acidente. É assim. Caiu. Sei lá, a nave perdeu o controle. Tudo bem, tem sentido. Agora, É a minha... Eu sigo esse tipo de pensamento dos ufólogos. Agora, o que a gente está percebendo é o seguinte. Janeiro de 2023, a gente, novamente, é surpreendido com tanta coisa que está aí acontecendo no Brasil e no mundo. Esses novos né? OVNIs. A gente é surpreendido com essas chegadas. Essas notícias, né? E essas notícias, elas têm dois grupos diferentes. Tem um grupo do balão. Peraí, só para a gente situar, que eu ia entrar nessa pergunta. Agora, em janeiro, nós tivemos a aparição de um balão chinês em território americano. Confirmado pela China, mas que era um balão meteorológico de pesquisa e cacete A4. Não tinha nada a ver com espionagem. Ele entrou no Alasca, pelo Alasca, não é mesmo? Foi por ali. Ele voava numa altura de balão. Ele foi. Parece que ele tinha ele era guiado, né? Ele tinha um dispositivo que fazia ele ser guiado. E ele foi abatido. E a China ficou bem brava, parece que pode até ter uma nova Guerra Fria. Isso. E aí a China ficou bem brava porque a China dizia que não era espionagem, que era pesquisa meteorológica. Aqui é os Estados Unidos, que eles já espionaram, tudo espionou. Exatamente. Espionaram no Brasil. Só que depois desse balão, apareceram 3 objetos. Mas você sabe por que, tecnicamente, um dos motivos? Porque depois desse balão, os radares internacionais, eles foram readequados para pegar coisas mais embaixo também. Isso. Então, estão pegando também objetos que não necessariamente sejam discos voadores. Não, eles são, na verdade... Eles foram recalibrados. Eles foram recalibrados, exatamente. Os radares. Exatamente. Mas esses outros 3 objetos voadores não identificados. Não quer dizer que sejam extraterrestres, que venham de não sei aonde. Ninguém está dizendo isso. Mas eles voam em outra altitude. Sim. Né? Eles apareceram em outra altitude. Eles foram abatidos também, só que ainda não apareceram o que é. Essa é a questão. Porque quando eles foram atrás, eles juravam que eram balões. Essa é a história. E aí a mídia revelou. Só que na hora que eles foram abatidos, parou a divulgação. Não, e eles mesmos, eles estão sendo honestos, estão falando, não podemos dizer o que é, e não sabemos o que é. Mas também não fotografou, não apareceu foto nenhuma e coisa e tal. Então a gente sabe...
Exatamente. Então a gente sabe que realmente é aquela foto, que é um Dia, balão. No dia 12 de fevereiro, os Estados Unidos anunciaram que derrubaram o 4º objeto perto do lago Huron, na fronteira com o Canadá. Ou seja, 4 ali já em 2 de fevereiro. Tem mais, né? Tem um monte. Parece que até no Brasil estavam sendo encontrados, né? Exatamente. O que você acha que eles são? Espionagem ou é disco voador? É todo mundo um pouco junto? Olha, se eu acho que utilizando o pode outro? ser tudo, porque é o seguinte, avistamento sempre teve pelo mundo todo, tá? Há muito tempo. Eu já ouvi relatos, eu sempre fui muito curioso em relação a isso, desde que eu era adolescente. Eu já ouvi relatos dos mais variados, como eu falei aqui. E os relatos que sempre me impressionaram, nunca foram os relatos dos estudiosos, dos ufólogos. Esses relatos, apesar de serem relatos consistentes, porque eles pegaram, inclusive, dos populares, esses relatos vindos dos ufólogos sempre podem ser tendenciosos para quem está ouvindo, não é? O que sempre me causou espanto foi, nas minhas andanças, quando eu, do nada, ouvia relato de caboclos, capiais, sitiantes, pessoas que não estudavam o fato, que não tinham relação nenhuma com o fato e que muitos nem acreditavam nisso. Para eles, essa história toda era completamente ficcional, coisa de Hollywood, não é? Então, é nesse relato, na descrição desse relato puro, ingênuo, que me causa a impressão de que algo não terráqueo, né? Algo não humano, estamos falando de algo não humano, porque existem desdobramentos, muitas vezes, nesses relatos da descrição, que são luzes, movimentos, sons, muitas vezes desdobramentos de pouso, marcas. Se a gente voltar lá para o caso do Máscaras de Chumbo, o terreno ficou marcado com alguma coisa que não nasceu mais nada ali. Enfim, sempre tem elementos que criam essa aura de mistério, Beto.